Salve galera, vamos trabalhar um pouquinho aí? Então, ó, seguindo o que eu havia comentado com vocês na aula ao vivo, o professor está gravando essa aula aqui, finalizando as atividades iniciais dessa unidade de trabalho que nós iniciamos da apostila 11, né, unidade 46, Cultura e Sociedade na década de 1960 a 1980, sendo que a nossa ideia nesse primeiro momento é trabalhar com os movimentos de contracultura, né? Para isso nós fizemos uma definição do que é cultura e agora, né, a gente vai trabalhar com as questões que nos remetem aí às mudanças de cultura, né, os movimentos que vêm aí para se opor às culturas existentes e que nós os denominamos aí como movimentos de contracultura, né? Na página 6, né, atividade conexões, se vocês acompanharem lá, vocês vão ver que a gente tem 3 atividades a serem respondidas. Dessas 3 aí o professor desenvolverá a número 1 e a 2 com vocês. A número 3 é uma atividade que pressupõe aí uma observação mais individual, né? Cada um de vocês vai fazer essa observação de forma individualizada para essa questão aí 3, tá ok? Então a primeira lá, ó, sobre a cultura presente. A primeira é a gente citar alguns traços culturais que sofreram modificação da geração de seus pais para a sua geração. Algumas vezes, de repente, da minha geração de vocês, né? Eu tenho, né, a felicidade de ser professor e venho acompanhando a geração. Então, eu acabo pensando essas mudanças e na minha vida, de me capaz de poder colocar comunicações para a sua geração. Acho que o primeiro deles é a de plataformas virtuais de comunicação. Isso daí é um elemento que faz uma mudança bastante significativa, né? E também a imagem das plataformas, né? Se a gente for pensar, né? Assim, ó, vou dar um exemplo. Eu sou de que escrevia carta, tá? Escrevia programa, enviar mensagem. Hoje, principalmente nós fazemos hoje não tem tanta utilização assim, devido às diversas redes que nós temos aí de comunicação de forma instantânea, né? Podemos colocar também os elementos envolvem compromisso, como noivado, como namoro, né? Nós pegava mão para casar, tinha, né? A própria questão sexual, né? Sexual, no sentido aí dos passos, ou também cada vez mais os jovens foram introduzindo a vida sexual mais cedo, mesmo conversas sobre essas sexuais, as famílias elas são mais cedo que eram no passado, que eram as gerações hoje, né? A geração hoje já não é aquele tal. O que nós estamos na questão anterior, acho que é a evolução movida por debates do terceiro mundo no último século, né? Então, são evoluções, né? Já eu corrijo, o acento corrigiu, que ocorreram devido a debates que ocorreram, debates que ocorreram de novo não dá, né? São evoluções que ocorreram devido a debates que aconteceram no último século. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, a própria revolução feminista, né? Na segunda metade do século XX, ela é muito forte. Então isso provocou mudanças significativas no comportamento aí da sociedade no que se refere aos direitos das mulheres, né? Esses debates que aconteceram no último, que tem que ter um acento aqui que o professor não colocou, vamos colocar ó, na política, na economia, na sociedade de forma geral. Tá? E além disso, o surgimento de novas
tecnologias e novas legislações também favoreceram essas mudanças aí, tá? Vamos colocar, além do surgimento de novas tecnologias, no sentido das informações elas se propagarem em uma velocidade maior, né? E legislações que foram fruto aí de diversos debates e diversas reivindicações, tá? A questão 3, galerinha, é uma questão que eu gostaria que vocês pensassem aí para poderem responder, tá? Ela pergunta assim, ó, se existe alguma característica cultural que está presente na nossa sociedade, né, nessa que vocês vivem aí, que vocês não concordam com essa característica cultural que ainda persiste em existir, né? Então pensem aí, né, e elaborem, colocando uma justificativa. É claro que se você concorda com todos os elementos da cultura, também tem que ter uma justificativa para esse concordar, né? Não discordar de nada por quê? Qual que é a justificativa que você apresenta para tal, tá? Bom, apagou ali o 3, né? Que não era para apagar, mas enfim, ficou para vocês fazerem aí. Para ficar mais bonitinho, eu vou fazer assim, ó, individual. Aí ficou mais bonitinho, aparece 4.000, não quero fazer a 4. Agora nós vamos para a página 7, né, finalizando esse momento aqui gravado com vocês, que seria aquilo que eu iria fazer na live, né? Então lá na página 07, nós temos a atividade troca de ideias, que é a que o professor vai desenvolver com vocês. São duas, né? A letra A primeiro e posteriormente a letra B. Para introduzir essa atividade para nós, tem o seguinte enunciado ali no finalzinho da página 6. Ó. Agora que já tivemos contato com uma definição de cultura e verificamos algumas características da cultura na qual estamos inseridos, vamos explorar o termo contracultura, que é o termo que nós vamos trabalhar aí ao longo dos nossos debates, né, dos movimentos que aconteceram ao longo da década de 60, 70, década de 80, nesse contexto de revoluções que nós tivemos aí no século XX, no século passado, em pleno período aí da chamada Guerra Fria, né? Ó, qual é o significado mais comumente empregado para o termo contra? O termo contra é oposição, né? O cara é do contra. O cara é do contra porque ele é oposição. É contra. Contra é o que não vai de encontro, né? Tem uma coisa indo numa direção, uma outra coisa vindo na contradireção. Então existe uma direção, o que está na direção oposta, fazendo oposição, está na contramão, por exemplo, né? O carro entrou na contramão, ele está na direção oposta daquela via de circulação, tá? Então é isso que é contra. Contra é na via oposta, né? Então, ó, vamos colocar aqui o termo normalmente utilizado para designar oposição a alguma coisa ou a alguém. Tá? Então, o termo que designa oposição a alguma coisa ou a alguém, né? É uma luta contra algo ou alguém, né? Então, ó, uma luta contra. Uma luta contra, certo? Isso é contra, né? Então, a terminologia nossa agora, ó, seria contracultura. Então, a gente vai definir agora, nós vamos, baseado no que a gente sabe de cultura e que a gente define aí como elemento de contra, nós vamos estabelecer uma definição para a palavra contracultura. Tá? É um movimento que aconteceu em determinado momento da história da humanidade, né? Contexto aí de Guerra Fria, contexto aí de duas ideologias que buscavam a hegemonia no mundo, né? Então,
culturas, elas já estavam postas, né? Cultura do liberalismo e a cultura da sociedade que seguia ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que foram esses movimentos que surgiram nesses contextos que nós vamos trabalhar como um movimento de contracultura? Então, ó, diz respeito ao que é a contracultura? Diz respeito aos movimentos que contestavam a cultura vigente. Então, ó, eu citei para vocês na live os hippies, né? Eles estavam contestando uma cultura de guerra que estava vigente no território estadunidense e por isso que surgiu o movimento hippie, o movimento do paz e amor, o movimento contra, né, as explorações humanas que o governo empreendia através dessas ações imperialistas de guerra. Tá? É isso que é o movimento hippie, o movimento de contracultura, contra um posicionamento, um comportamento, e o comportamento ele tem que ser entendido como um elemento cultural que estava vigente naquele momento. Por que os hippies eles são tratados como um movimento de contracultura? Exatamente, né? Porque eles não se enquadravam naquela cultura vigente, né? Vale, né, que esse termo contracultura para nós aqui, para a gente finalizar esse momento de hoje, dessas atividades que faltaram o professor trabalhar com vocês durante a live, o termo contracultura para nós aqui, ele vai designar ou ele vai estar extremamente vinculado aí aquelas pessoas que estavam descontentes com a cultura de maneira geral, né? Ou com determinados traços que eram característicos daquela cultura. E mais do que isso, não era simplesmente um descontentamento por descontentamento, mas eles passaram a lutar, né, de alguma forma por mudanças. Veja bem, os hippies não é uma luta no sentido de guerrilha, de guerra, de violência física. Não, eles pregavam paz e amor, né, eles pregavam aí todo um comportamento desvinculado, né, com aquele comportamento vigente, aquele comportamento capitalista, né, de ações imperialistas que culminavam aí com disputas entre as nações e as guerras que os Estados Unidos se envolviam, tá? Então eles estavam fazendo uma oposição, eles estavam descontentes e se manifestavam de alguma forma, né? Criando aí atitudes, ou seja, culturas diferenciadas e que eram totalmente contrárias ao posicionamento vigente, que era um posicionamento ao qual eles não compactuavam. Certinho, galera? É isso daí que o professor tinha para esse momento de aula gravada, né? Espero aí que a gente tenha conseguido trabalhar com essa ideia do movimento de contracultura. Peço para vocês aí fazerem um estudo prévio, tá? Façam a leitura lá, até pelo menos a página 7 que falta ali, né, para finalizar esse termo de definições aí de contracultura, e a gente vai falar dos movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, né? Recentemente aí tivemos a morte do último líder histórico do movimento negro nos Estados Unidos, fugiu o nome do cara, se eu não me engano o enterro dele está sendo na data que eu estou gravando aqui hoje, né, quinta-feira, que eles vão enterrar o corpo desse cara que viveu lá com Martin Luther King, né, e assim a gente vai trabalhar com esses movimentos de contracultura nos Estados Unidos e no leste europeu, ok? Valeu, né, ó, até mais, um abraço, obrigado.